Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que oportunidade maravilhosa o Senhor nos dá de estarmos aqui adorando ao Senhor, né? E nessa noite, noite especial, né? Noite de adoração, noite de quebrantamento. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é essencial na nossa vida, que é sobre o convite de Jesus. Um convite que ele é profundo demais para ele ser ignorado. Sabia que o Senhor nos convida? Hoje é noite que o Senhor nos convida. Queria que você abrisse a sua palavra aí em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, a partir do verso 9. Hoje é noite do Senhor bater na porta do seu coração, da sua vida, assim como ele fez aqui nesse texto. Mateus capítulo 9. A partir do verso 9 mesmo. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Mateus 9, 9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Feche seus olhos. Senhor Deus, na tua presença nós entramos através da oração mais uma vez. Isso é um privilégio que nós temos, que nos foi dado em Cristo Jesus. E nessa noite, nós, além de termos o privilégio de entrarmos na tua presença, de estarmos na tua presença, nós estamos tendo o privilégio de ler a tua palavra, Senhor. De ler aquilo que aconteceu mais de 2000 anos atrás e que ainda vem acontecendo a cada vez que esse texto é lido, a cada vez que a tua palavra é pregada, Senhor. O convite do Senhor se estende em todos os tempos, em todas as eras, a todas as pessoas. E que nessa noite, o teu Espírito Santo, o Senhor, possa fazer o que o Senhor fez aqui, relatado nesse texto, mais de 2000 anos atrás, na nossa própria vida, Senhor. Que o Senhor possa passar pela nossa vida nessa noite. Que o Senhor possa nos chamar, nos convidar nessa noite. E que nós possamos, como o teu servo aqui, Senhor, como exemplo para nós, abrirmos o nosso coração, quebrantarmos o nosso coração e aceitarmos o teu convite de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém. Aleluia. Bom, esse texto aqui de Mateus capítulo 9 é um texto que ele se situa aí bem mais para o começo do ministério de Jesus, tá? Embora Jesus ele já tenha aqui feito muitas coisas, ele já curou muitas pessoas, Jesus inclusive ele já chamou alguns discípulos nesse momento aqui, cronologicamente falando, né? Nós estamos no começo do ministério de Jesus e aqui a gente viu então Jesus chamando mais uma pessoa para ser o seu discípulo. Esse texto, ele começa dizendo aí para nós que Jesus, saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus. Quando o texto diz saindo Jesus, o texto está mostrando o que para nós? Está mostrando que o chamado de Mateus, que é relatado nesse texto, ele é um evento subsequente
a cura do paralítico por Jesus, nos versículos anteriores, e o seu debate com os fariseus, que eram os mestres da lei judaica daquele tempo, sobre a sua autoridade divina para perdoar pecados. Então isso quer dizer para nós o seguinte, que esse texto do chamado de Mateus, ele acontece no mesmo lugar onde estava acontecendo o evento anterior, por sinal, na mesma cidade, que é a cidade de Cafarnaum. Essa cidade ela é muito interessante e preciosa nas páginas do Novo Testamento, porque Cafarnaum ela é considerada ali, vamos dizer assim, que o quartel-general de Jesus. É o lugar onde é chamado de a sua cidade. Toda vez que ele voltava de suas viagens, ele voltava para essa cidade chamada Cafarnaum, que é onde se desenrola o chamado de Mateus, os eventos aqui neste texto narrado. O texto aqui, ele diz que o chamado de Mateus aconteceu aonde? Aconteceu em um lugar específico dessa cidade chamada Cafarnaum, que é a coletoria de impostos, que, segundo os estudiosos aqui do texto bíblico, seria provavelmente um guichê, tá? Que existia numa rota comercial que passava por Cafarnaum, um guichê de cobrança de impostos. Então, naquele tempo, tinha-se a rota comercial, onde as pessoas transitavam com as suas mercadorias, não muito diferente do que existe hoje, e nessa cidade de Cafarnaum existia ali, muito provavelmente, um guichê, nessa estrada principal, onde ali eram cobrados os impostos de tudo que passava por ali. Todo mundo que ia passar por Cafarnaum para fazer, então, comércio em outro lugar, era ali tributado nessa coletoria de impostos, cujo responsável por ela era o nosso personagem, vamos dizer assim, principal desse texto, que é Mateus. Mateus, ele está na coletoria de impostos de Cafarnaum. Por quê? Porque ele era o que se chamava no seu tempo de publicano. Tá? O que era o publicano? É bom dizer para os irmãos o seguinte: existiam dois tipos de publicanos. Existia uma classe de publicanos que era superior e que era representada por romanos que chefiavam o trabalho de coleta desses impostos. A gente sabe pela própria história que o contexto onde está se desenrolando essa passagem e todo o Novo Testamento está sobre o domínio de quem? O domínio do Império Romano, e o Império Romano cobra tributo daqueles que estão sobre o seu domínio, e esta é a realidade que está acontecendo aqui. Então existiam publicanos que eram romanos e que gerenciavam esse tributar dos impostos dos povos que são dominados, e existia uma classe inferior de publicanos, que era uma classe representada pelos nativos dos povos que eram colonizados pelos romanos. Então eles tinham os seus representantes que gerenciavam essa cobrança de tributos, de impostos, mas eles escolhiam pessoas dentre os povos dominados para que esses tributos fossem cobrados através dessas pessoas, e aqui é justamente o caso de Mateus. Mateus era um judeu e que nesse momento da sua vida, ele trabalhava para Roma coletando impostos do seu próprio povo, o povo que estava sob o jugo do Império Romano. Essa classe a qual Mateus ele pertencia, dos publicanos inferiores, do próprio povo, que cobravam o próprio povo, ela era uma classe extremamente odiada pelo povo. Primeiro, obviamente, pelo trabalho que eles prestavam para os romanos, que eram o inimigo daquela nação. Ou seja, esses homens da qual Mateus ele faz parte, os publicanos, essa classe inferior, eram considerados pelos seus povos como traidores da pátria. Isso era quem era Mateus. E segundo, esses homens eram odiados, irmãos, porque historicamente se sabe que esses publicanos da classe de Mateus, que Mateus faz parte, eles tiravam proveito da função que eles exerciam em benefício próprio. Ou seja,
eram homens extremamente corruptos. Mateus era um desses homens. Homens extremamente corruptos que, para manter a máquina da corrupção ativa, girando, eles estavam dispostos a cometer quaisquer outros crimes para que a corrupção continuasse ocorrendo nos seus dias. Qualquer semelhança com os nossos dias é pura coincidência, tá? Olha para você ver, o Talmud, que é basicamente um livro judaico de comentário da lei e dos profetas, exclusivamente judaico, ele vai dizer que os publicanos, essa classe, eles classificam os publicanos como salteadores e assassinos. E o Talmud diz, pessoas que para eles não existia chance de arrependimento. Tamanha era a corrupção desses homens que Mateus fazia parte, os publicanos. Tanto é que o próprio texto aqui, que é objeto da nossa análise, ele coloca aí o termo publicano, ele é colocado ao lado do termo pecadores, para se referir a pessoas extremamente vis aos olhos dos judeus. Quando uma pessoa olhava para Mateus, que é o nosso personagem central aqui, elas viam uma pessoa extremamente desprezível. Algo muito parecido com o que nós sentimos quando nós olhamos para certos políticos corruptos do nosso tempo. O sentimento era o mesmo. Só que as pessoas viam isso quando olhavam para Mateus. Só que Jesus enxergava alguém que podia ser transformado. Porque a proposta de Jesus é de dar àquele que o segue, para qualquer um que o segue, uma nova vida. Então, independente de quem é essa pessoa, das coisas terríveis que ele tenha feito ou não, a partir de Cristo, ele será, se aceitar o convite do Senhor, ele será uma nova criatura, despertada para uma nova vida dentre os mortos, independente da quantidade e a gravidade dos pecados que ela tenha cometido. Isso é o que Jesus faz com o homem, e é isso que Jesus enxerga com um homem extremamente corrupto do seu tempo, que era Mateus. Aí alguém pode questionar, mas isso não é justo. Não é mesmo, é graça, não é justiça. Por isso que o texto ele diz que esse homem, um homem desprezível do seu tempo, Jesus diz para esse homem, siga-me. E Mateus levantou-se e o seguiu. Irmãos, a simplicidade dessa frase, podemos dizer assim, a simplicidade textual dessa sentença, ela é antagônica à sua imensa profundidade. O fato de Jesus dizer para Mateus, siga-me, e ele levantar-se daquele lugar e seguir Jesus. Isso aqui é extremamente profundo, embora seja palavras, em meia dúzia de palavras, o que está escrito aqui. Primeiro, isso é extremamente profundo, como eu disse, pelo fato de Jesus escolher alguém tão repugnante ao seu tempo, para a sua própria sociedade, alguém com uma reputação manchada, para quê? Para ser o seu discípulo. E mais tarde, para ser um apóstolo. Ou seja, alguém que iria representar Jesus depois da sua partida, da sua morte e ressurreição. Pode ter certeza absoluta que nós, humanamente falando, nunca escolheríamos Mateus por uma coisa como essa. Você escolheria uma pessoa para representar você nas coisas suas humanas, com a reputação desse homem, manchada dessa forma, um homem odiado pela sua nação, um homem que era tido como traidor da pátria, irmãos. Você escolheria? Você não escolheria. Jesus escolheu. E em segundo lugar, a profundidade do convite que foi feito a Mateus por Jesus, e a profundidade da reação dele, salta aos nossos olhos. Porque no que consistia o convite de Jesus a esse homem? O que era seguir a Jesus naquele momento? Ali era
literalmente ir atrás de Jesus por onde quer que ele fosse. E, metaforicamente, é um convite a se tornar um discípulo, ou seja, ter Jesus como seu mestre, como aquele que irá guiar você sobre o que você deve fazer e sobre aquilo que você deve ser. O convite de Jesus para aquele homem era um convite para abandonar o seu estilo de vida e tomar um outro estilo proposto pelo seu mestre, no caso aqui Jesus. Então entenda o seguinte, Jesus ele não chamou Mateus para ir ver uma pregação sua. Jesus não chamou Mateus para testemunhar um milagre que ele iria operar. Jesus não chamou Mateus, não convidou Mateus para ir para o templo, ou para ser membro de uma igreja, ou qualquer coisa do gênero. Jesus o chamou para uma coisa muito mais profunda do que isso. Não se engane, realmente é uma coisa muito profunda, mas também é uma coisa muito difícil. É muito mais difícil do que simplesmente ir a uma igreja, irmãos. É muito mais difícil do que simplesmente ir a um culto de oração, do que ler alguns versículos da Bíblia, do que ir a uma reunião de oração na casa de fulano ou em qualquer outro lugar. É muito mais profundo do que isso. Seguir a Jesus é o convite mais maravilhoso que uma pessoa pode receber. Realmente é um privilégio imensurável, mas na mesma proporção é um convite mais desafiador que qualquer pessoa pode receber para a sua vida. Tão desafiador, meus irmãos, que muitas pessoas, à semelhança do jovem rico, disseram não a esse convite. E talvez essa seja a resposta mais sensata a se dar um convite como esse. Porque se você deseja, eu e você, nós desejamos continuar vivendo da mesma forma como nós vivemos, fazendo as mesmas coisas, levando a nossa mesma vida cotidiana de sempre, fazendo as coisas do nosso jeito, a resposta mais sensata a darmos ao convite de Jesus é não. Por quê? Porque é um convite como esse, é um convite a uma mudança radical na sua vida, na história da sua vida, em quem você é. E eu acho que nós precisamos, a respeito disso, nós sermos honestos conosco mesmo. E ter muito bem claro isso para nós. Se nós apenas nos simpatizamos por Jesus, pela sua pessoa, pela sua obra, pela sua mensagem, ou se de fato nós queremos segui-lo, porque isso são coisas absolutamente diferentes. Se nós queremos, por exemplo, simplesmente frequentar uma igreja, participar dos cultos, fazer parte de uma comunidade religiosa, seja ela qualquer, ou mesmo continuar nessa comunidade, desfrutando ali da companhia das pessoas, ou coisa do gênero, nós somos livres para tomar essa decisão, para querer simplesmente isso, somente isso. Você pode, mas precisa compreender que isso não quer dizer necessariamente estar seguindo a Jesus. Você pode vir à igreja, você pode frequentar os cultos, você pode gostar da música, das mensagens, das orações, da companhia dos irmãos, sem ser alguém que de fato segue a Jesus. Essa é uma decisão muito, muito mais profunda do que simplesmente ir ou não à igreja, estar ou não escutar ou não uma pregação, ouvir ou não um louvor. É muito mais do que isso, é muito mais do que gostar da companhia das pessoas que estão na nossa comunidade. É uma decisão que envolva todo e cada detalhe da nossa própria vida. Esse é o convite de Jesus. E essa é uma decisão que inevitavelmente nós teremos de fazer ao convite do Mestre, siga-me. Porque esse é o convite. Como eu disse, como tema da minha mensagem, esse convite ele é profundo demais, valioso demais, para ser ignorado por nós. E esse é o convite de Jesus para cada um de nós. Não importa quem nós somos, a semelhança de Mateus, não importa quem nós somos agora, hoje,
ladrões, corruptos, assassinos, prostitutas, homossexuais, viciados, adúlteros, qualquer tipo de pessoas, não importa. Porque, como eu disse, este é um convite para viver uma nova vida, para andar por caminhos que você ainda não andou, para fazer coisas que você ainda não fez, para ser alguém que você ainda não foi. Então, quem você é hoje não importa absolutamente. O que importa é quem você será em Cristo Jesus. Agora, você é quem decide se você quer ou não seguir a Jesus. Essa é uma decisão terrivelmente sua. E você precisa ser honesto a respeito dela. Aliás, eu nunca vi nas páginas do Novo Testamento, irmãos, Jesus com uma arma apontada para a cabeça das pessoas na hora de convidá-las para seguirem. Você já viu isso? Jesus foi convidar Mateus, tirou a espada. Ó, você vai me seguir ou não vai? Não, pelo contrário, né? O que nós vemos é Jesus dando a oportunidade maravilhosa, imensurável, de pessoas seguirem Ele, mas eu nunca vi Jesus obrigando essas pessoas a isso. E nós percebemos isso nesse próprio texto, quando diz da resposta, que, como eu disse, é uma resposta extremamente profunda, que Mateus dá ao convite do mestre, quando Jesus diz para ele, siga-me, e o texto bíblico diz, e Mateus levantou-se e o seguiu. Levantar aqui é muito mais, irmãos, do que apenas uma ação física, mas é uma atitude interior, de decidir sair do lugar da vida, do lugar onde você está, e ir na direção onde Jesus quer que você esteja. Deixar de ser quem você é, para ser quem Jesus quer te transformar. Levantar-se aqui nesse texto é consentimento, é a resposta terrivelmente pessoal ao convite da sua graça. Quem convida é Jesus, mas quem se levanta somos nós, é eu e você. Quem responde é você. Obviamente, você não pode responder sem que haja o convite, sem que Jesus, na pessoa do Espírito, toque no seu coração. Mas quando existe esse convite, quando o Espírito Santo faz a mesma coisa que ele fez aqui com Mateus, que Jesus fez aqui com Mateus, o Espírito ainda está fazendo, chamando pessoas, convidando pessoas para muito mais do que ir a uma igreja, para ser um discípulo seu. Quando há essa ação do Espírito Santo nos convidando, a responsabilidade da resposta é sempre nossa, embora o Senhor trabalhe o nosso coração para que ela aconteça. Obviamente, você não pode responder sem que haja o convite, mas sendo convidado, a responsabilidade está com você. O que acontece aqui, depois disso aqui, irmãos, é muito interessante. O texto aqui diz para nós, né, baseado aqui também nos textos correlatos, né, nos outros evangelhos que narram a mesma situação, que são Marcos 5, 27 ao 32, está falando da mesma coisa, e principalmente o texto de Marcos 2, do 13 ao 14, e Lucas, né, agora sim do 5 ao 27, e Mateus ele dá um grande banquete na sua casa a Jesus. Então essa casa que Jesus está aqui nesse texto, não é a sua casa, a casa de Jesus, é a casa do próprio Mateus, como nós sabemos pelos textos correlatos. Tanto é, por exemplo, que você pegar esse versículo da NTLH, que é a nova tradução da versão de hoje, ela já traz direto, explicitamente, que Jesus estava na casa de Mateus, tá? Então, nesse banquete que Mateus ele dá a Jesus na sua casa, acontece duas coisas muito interessantes aqui. A primeira é que, além de Jesus e seus discípulos, vão a esse banquete, o texto disse para nós, muitos outros como Mateus,
pessoas excluídas, marginalizadas da sociedade predominantemente judaica, extremamente religiosa, para comer com ele e com seus discípulos. O que o texto nos leva a entender, irmãos, é que essas pessoas, que o texto relata como publicanos e pecadores, ou seja, a escória da sociedade para os judeus legalistas do seu tempo, eles foram a esse lugar muito mais do que para uma refeição. Eles foram lá para que pudessem ter contato com a pessoa de Jesus. Isso aqui é muito interessante, porque mostra o quê? O poder que uma pessoa alcançada por Cristo tem de trazer para Cristo os seus pares, ou seja, as pessoas que estavam no mesmo lugar em que ela estava. Esse texto mostra para nós que o testemunho de uma pessoa alcançada por Cristo, ele traz luz a outra pessoa, ou seja, ao seu par, sobre o quê? A abrangência da graça de Deus em Cristo Jesus. É aquilo que a gente fala, ou que a gente pode citar assim: se Deus alcançou um homem tão terrível como esse, ele também pode me alcançar. Se Deus aceitou uma pessoa, como o caso de Mateus, que era um homem extremamente corrupto do seu tempo, pertencia a uma classe extremamente corrupta do seu tempo, então ele também pode me aceitar. Essa é a primeira coisa muito interessante desse texto. E a segunda coisa interessante nesse texto é o questionamento dos fariseus. Esses fariseus eram um grupo religioso judaico, dentro do judaísmo, daquele tempo, extremamente legalistas e hipócritas. Eles questionam sobre o fato de Jesus estar ali, naquele lugar, naquele momento de comunhão, com publicanos e pecadores. Eles questionam não a Jesus, eles questionam os seus discípulos. Por que o mestre de vocês está com essa corja de pessoas imorais, assassinos, corruptos? Por que o mestre de vocês come com essas pessoas, tem comunhão com essas pessoas? Esse era o questionamento desses homens. E aí eu quero trazer um questionamento para nós, uma pergunta para nós. E se a nossa reunião aqui, hoje aqui, nossa reunião, haja visto que o nosso culto é público, não estou falando de ser igreja, estou falando de reunião. Se a nossa reunião aqui, ela passasse a ser frequentada por pessoas como essas aqui, pessoas amorais, pessoas antiéticas, sem temor a Deus e sem nenhum tipo de religiosidade, qual seria o nosso posicionamento enquanto igreja? Será que nós seríamos como Jesus? Ou nós agiríamos exatamente como esses homens, os fariseus? Não estou falando de ser igreja é outra coisa, tá? Eu estou falando de frequentar o nosso culto público. É isso que eu estou dizendo. Esse é o questionamento. Por quê? Criticar os fariseus, irmãos, é muito fácil quando a gente não se coloca dentro da situação deles. A grande verdade é que é muito mais fácil para nós sermos fariseus hipócritas do que ser como Jesus. Porque para ser como um fariseu, basta nós sermos o que somos. Deixarmos fluir de nós a própria maldade do nosso coração. Mas para ser como Jesus, nós precisamos cortar na nossa própria carne. E aí é que entra a grande questão. Diante do questionamento desses homens, os fariseus, Jesus, ele ouviu isso, e aí ele dá a célebre resposta para eles: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Primeira coisa sobre essa resposta de Jesus. A primeira coisa é que Jesus, ele reconhece da mesma forma como os fariseus, o estado lamentável daquelas pessoas. Jesus reconhece o estado lamentável dessas pessoas. Ou seja, sim, elas estão doentes, enfermas pelo pecado e que os leva a cometer toda sorte de coisas abomináveis. Essa é a primeira coisa. Mas Jesus, ele não só reconhece o estado de miséria dessas pessoas, ele também reconhece que elas precisam ser curadas. E o que é isso? Compaixão.
que é reconhecer o estado lamentável que o outro está e fazer alguma coisa para mudar essa situação. E ele estava ali como Filho de Deus encarnado justamente para isso, para mudar histórias, da mesma forma que ele fez conosco. Por isso ele cita a passagem do Antigo Testamento para esses homens, encontrada lá em Oséias, capítulo 6, versículo 6, que todo o texto de Oséias é o que, na verdade? É um protesto de Deus contra a obstinação do povo de Israel em relação a Deus. E aí Jesus cita esse texto, que de um modo geral, se você ler todo o capítulo 6, você vai ver que é um texto de protesto contra Deus, contra o seu povo, pela obstinação do seu povo, e ele vai citar e vai dizer, então vão aprender o que significa isso, desejo misericórdia, não sacrifício. O pecado que habita em nós, irmãos, nos faz sentir repulsa pelo pecador, quando na verdade nós deveríamos sentir aquilo que Jesus nos exorta a sentir, que é misericórdia. Por quê? Afinal nós desfrutamos da mesma condição terrível que ele está, segundo, por exemplo, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, do verso 9, diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? O apóstolo Paulo escrevendo esse texto, ele diz, não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Verso 12, todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há sequer um. Versículo 23, para finalizar, pois todos pecaram e destituídos, privados estão da glória de Deus. E esse era o maior problema dos fariseus, meus irmãos. Eles não conseguiam de jeito nenhum perceber a sua própria natureza pecaminosa. Eles não conseguiam olhar para as pessoas que eles julgavam a escória da sociedade por conta dos pecados que cometiam e que era evidente que cometiam, e perceber que o mesmo mal da qual essas pessoas eram acometidas também assolava as suas próprias vidas, o seu próprio coração. Se aqueles ofendiam a Deus pela sua falta de moral, e eles também ofendiam a Deus pela sua soberba, pela sua arrogância, pela sua falta de misericórdia, entre outras coisas. Por isso Jesus ele termina o texto dizendo o quê? Que ele não veio chamar justos, mas pecadores. Esse chamar do texto, aqui, obviamente, ele tem conotações soteriológicas, ou seja, ele está falando do chamado salvífico da graça através da fé. A obra de Cristo é dar uma oportunidade de salvação ao homem perdido através da fé. Essa é a obra que Cristo veio fazer aqui nesse mundo, se entregando na cruz e fazendo tudo o que fez, mas para crer e ter a Cristo como seu Salvador, primeiro é necessário o quê? O reconhecimento da sua própria necessidade de ser salvo. Jesus só é Salvador de quem entende que precisa ser salvo de alguma coisa. E como acontece a concepção de que eu preciso ser salvo de alguma coisa? Vem justamente quando eu reconheço a minha própria condição de pecador e não de justo. Por isso ele veio chamar pecadores e não justos, de forma que aqueles que se achavam justos diante de Deus, mesmo obviamente não o sendo, o chamado Salvador da graça, através de Cristo Jesus, não lhe serviu para absolutamente nada. Por quê? Para quem quer merecer alguma coisa, ganhar não está em questão, irmãos. A graça do Senhor Jesus, a graça salvadora do Senhor Jesus, ela é uma medalha de honra ao mérito, que nós carregamos no nosso peito, no nosso coração, em quem nós somos, e nós carregamos por não termos feito absolutamente nada para merecê-la, mas que Ele
fez por nós. Só que isso, irmãos, é intragável aos soberbos. Isso é intragável aos orgulhosos, aos prepotentes, às pessoas cheias de si. Para receber a graça da salvação, é necessário engolir o orgulho e reconhecer a sua própria insuficiência quando o assunto é salvação por conta da sua natureza pecaminosa. E isso, meus irmãos, é uma coisa realmente difícil de acontecer. Impossível sem a ação de Deus. Mas é uma coisa difícil de acontecer. Tanto é que esses homens aqui, se eles permaneceram nesta condição, infelizmente eles desfrutam hoje de uma eternidade longe de Deus no inferno. E aí eu pergunto para a gente fechar esse momento. Isso aqui é um texto do chamado de Mateus. Por que esse texto está aqui? Por que Jesus fez questão que esse evento do seu ministério, haja vista que João, por exemplo, diz que ele fez muitas outras coisas e que não foram relatadas, mas o que foi relatado foi para que nós pudéssemos ter a certeza da nossa salvação. Por que isso aqui está aqui? Qual é a nossa reação ao convite da graça de Deus? Qual é a nossa reação à graça de Deus manifestada em Cristo Jesus? Será que nós conseguimos reconhecer a necessidade da graça de Cristo? Ou nós temos rejeitado a graça por conta desse orgulho irreal que nós temos em nós mesmos? Se Jesus passasse aqui agora e fizesse para você esse mesmo convite aqui: vem e me segue. Qual seria a sua resposta? Qual seria a minha resposta? Se Jesus passasse, né? Mas aí eu pergunto, será que ele também não está passando aqui? Fazendo o mesmo convite para mim e para você? E será que nós, ao contrário de Mateus, que deixou tudo para seguir a Jesus, nós não estamos figuradamente sentados na coletoria da nossa vida até hoje, quando esse convite é feito para nós? Fique de pé, nós vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite, Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. E a gente lê uma porção tão especial da Tua palavra, onde fica, Senhor, tão evidente para nós, Senhor, a Tua graça, a Tua maravilhosa graça. Onde fica evidente para nós o convite que o Senhor faz, quando esse texto é lido para nós, Senhor. Que nessa noite, Deus, o Teu Espírito Santo possa ter feito esse mesmo convite a nós que estamos aqui nessa noite, Senhor. Um convite que é muito mais profundo do que ir a uma igreja, Senhor. De que ir a uma reunião de oração, cantar um louvor, muito mais do que isso. Isso está junto, mas é muito mais do que isso. É infinitamente mais do que isso. É um convite a seguir o Senhor. É um convite a entregar a nossa vida ao Senhor. E se Deus, nessa noite, o Teu Espírito tem passado, Senhor, por nós aqui, se ao ouvir essa mensagem posteriormente no YouTube, o Senhor chamar pessoas, Pai, que elas possam responder ao chamado do Senhor, como fez esse homem, o Teu servo. E olha que nós estamos aqui sendo abençoados com a obra que o Senhor fez através da vida dele, escrevendo o Evangelho para nós. Olha que obra extraordinária, esse homem tão terrível como era Mateus, tão desprezado pelas pessoas do seu tempo e com razão, fez depois que encontrou contigo, depois que entregou a sua vida ao Senhor, Pai. Hoje nós lembramos o nome desse homem, Pai. Que nessa noite, Deus, o Teu Espírito possa passar aos nossos corações, nos convidando. Vem e me segue.
Se tem alguém nessa noite, de toda a sinceridade do seu coração, que, caindo toda a igreja com os olhos fechados, por favor. Se tem alguém nessa noite que, com toda a sinceridade do seu coração, você sentiu que Deus, através do Espírito Santo, fez com você exatamente o que Ele fez com Mateus. Talvez você é um cara terrível, cometeu coisas terríveis na sua vida, mas que Jesus quer transformar a tua história, e que Ele está fazendo exatamente o que Ele fez aqui. Se isso aconteceu com toda a sinceridade do seu coração, eu queria que você levantasse a sua mão mais alto que você pudesse, para que não houvesse nenhum tipo de dúvida. Glória a Deus. Mãos levantadas ao Senhor, glórias ao nome do Senhor Jesus. Para você que levantou sua mão, quero orar com você, por você. Senhor Jesus, aqui estão vidas, Senhor, que o Senhor, pela tua preciosidade, pela tua misericórdia, o Senhor está convidando, está chamando, Senhor. E que essas vidas, Senhor, possam responder prontamente ao teu chamado, o chamado da salvação, o chamado para ser filho. Ô Espírito Santo, derrama do teu poder, da tua graça nessas pessoas, Senhor, que levantaram a sua mão, Senhor. Muda a história, faz novo, Senhor Deus, essas vidas, Senhor, que se entregam a Ti, que se rendem ao Senhor, que se rendem ao Teu Espírito, que querem muito mais do que uma religiosidade, querem ser discípulos do Senhor, querem seguir o Senhor, querem gastarem todos os dias da sua vida seguindo o Senhor e testemunhando do Senhor com a sua própria vida. Senhor, faz a tua obra. É só o Senhor que pode fazer isso. É só o Senhor que pode transformar a vida do homem. É só o Senhor que pode convidar, Senhor. Então, mexe no interior dessas pessoas, Senhor. Mexe no coração, transforma a essência dessas pessoas, Pai, nesse momento. Pessoas que se rendem a Ti, como Mateus, Senhor, que se dispõe a largar tudo para seguir o Senhor, uma nova vida, uma nova história. Não importa quem elas eram, Senhor. O importante é o que o Senhor fará delas a partir de agora. Eu oro em nome de Jesus. Amém.